O presidente da Comissão Europeia acredita que houve alguns avanços na Cimeira de Bruxelas, que termina hoje, sobre o aprofundamento da União Económica e Monetária. No entanto, Durão Barroso admite que o passo mais importante foi dado na reunião dos ministros das Finanças dos 27 com o acordo sobre o mecanismo único de supervisão bancária. O futuro mecanismo vai entrar plenamente em vigor a 1 de março de 2014, quando inicialmente se pretendia que entrasse em vigor já no ano que vem. Bom dia, Marisa Matias. Bom dia. Que importância tem esta decisão tomada pelos 27 da criação de um mecanismo único de supervisão bancária? Uma das coisas que eu acho que é importante termos em conta é que quando temos uma moeda comum, algum mecanismo de supervisão tem que existir. Aliás, uma das coisas que ficou bastante visível nesta crise foi o facto de a arquitetura institucional do euro ter imensas falhas e, obviamente, que não pode continuar assim, mas há alguns problemas porque nós vemos aquilo que tem saído em relação a este mecanismo único de supervisão bancária, alguns problemas que convém clarificar daquilo que foi aprovado pelos ministros, porque tal como está definido não vai verdadeiramente resolver muitas das falhas que são as falhas que dizem respeito sobretudo à vida dos cidadãos e das cidadãs na Europa. Nós sabemos que desde que a crise começou e se agravou, a crise financeira, que os cidadãos e os contribuintes europeus têm pago bastante dos seus impostos e do seu dinheiro com cortes nos seus salários para tentar salvar uma banca que tem estado em apuros, e essa parte verdadeiramente não é resolvida com o modelo que é proposto pelos ministros das Finanças. Portanto, na realidade, o que este mecanismo procura fazer é tentar evitar que os bancos em dificuldades cheguem a pôr a economia em causa e, no caso disso acontecer, tenta evitar que sejam os contribuintes a pagar. Nenhuma destas coisas está verdadeiramente garantida por várias razões, mas, sobretudo, não está garantida por um problema maior, que é o problema da inconsistência. Ou seja, o mecanismo que foi criado tem um supervisor único, o Banco Central Europeu, que concentra em si imensos poderes, mas os mecanismos para resgatar a banca, para salvar a banca, se for necessário que isso aconteça, continuam a ser nacionais. Ou seja, não temos um mecanismo verdadeiramente europeu no sentido de garantir que não caia a fatura novamente para os contribuintes. E para que as pessoas percebam bem do que estamos a falar, se tivéssemos um outro caso BPN a acontecer em Portugal, este mecanismo único de supervisão não iria impedir que fossem os contribuintes a pagar por ele. Depois não podemos esquecer que esperava-se mais, no sentido de que esta solução aparentemente a mais robusta que se consegue encontrar, chega com 4 anos de atraso em relação à crise, chega depois de já ter sido feitas transferências de 1.000 milhões de euros do Banco Central Europeu para os bancos na Europa toda e, portanto, quando nos apresentam como sendo verdadeiramente a solução, temos que ter em conta, verdadeiramente esta inconsistência, porque é ela que põe muitas das falhas ainda a descoberto daquilo que é a União Económica e Monetária. E depois há um outro problema, que é a independência do BCE. O BCE concentra imensos poderes e concentra cada vez mais. Mário Draghi é verdadeiramente o homem que mais manda na Europa, sem ter sido eleito e sem nenhum controle democrático. Nós corremos novamente o risco de continuar a ter aquilo que temos até agora, que é a economia ao serviço do sistema financeiro, em vez de termos o sistema financeiro ao serviço da economia, e isso era verdadeiramente o que precisávamos, era colocar o sistema financeiro ao serviço da criação de emprego, ao serviço da recuperação económica na União Europeia. E esse segundo problema é também muito importante, é preciso mudar o papel do Banco Central Europeu, é preciso reforçar o controle democrático, de outra forma continuaremos a ter problemas da natureza que temos tido até aqui. E por último, também verificamos, e o Luís acabou de referir, entra em vigor em 1 de março de 2014, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que Angela Merkel volta a ganha mais uma vez Angela Merkel e a Alemanha, não só porque só entra em vigor depois das eleições alemãs, portanto a Europa pode esperar pelo ato eleitoral alemão, por outro lado porque a Merkel não queria o controle dos 6.000 bancos europeus e isso conseguiu, apenas 200 ficam dentro do sistema de supervisão que estamos a referir e, mais uma vez, porque o mecanismo para sustentar a banca, digamos assim, não é europeu, continua a ser uma soma de mecanismos nacionais com supervisor esse sim europeu, mas sem nenhum controle democrático. E, portanto, é caso para dizer, Luís, que esta união bancária que se está a desenhar é união bancária para algumas coisas, mas não é para outras e, portanto, continuamos em muito atraso em relação àquilo que precisamos de fazer para verdadeiramente combater a crise.
Marisa Matias, voltamos a ouvi-la na próxima semana. Bom dia. Muito obrigada, bom dia.